Boa noite a todos. As crianças até 6 anos, se assim desejarem, né? Convido a todos a acompanharem ou a lerem comigo o nosso texto nessa noite, Atos, capítulo 4, versículo 12. Obrigado, irmão. Atos, capítulo 4, verso 12. Vamos ler juntos esse versículo, que é um texto curto. Vamos ler juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus eterno, bendito, soberano, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, tua graça sobre nós nesse dia. Agradecemos pelo culto que temos prestado a ti, a adoração ao teu santo nome. Muito obrigado por teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor nos purifique de toda a injustiça e que o Senhor nos abençoe agora, no ouvir da tua palavra, que o teu Santo Espírito, ele nos ilumine e que o Senhor fale aos nossos corações. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, às vezes numa conversa com amigos, não sei se você já teve essa experiência, às vezes está conversando com alguém e você começa a falar alguma coisa sobre a vida espiritual, sobre o evangelho, e a pessoa às vezes te interrompe e fala assim: você não é daquela tipo de igreja que diz que só tem um único caminho, e quase lá no fim da conversa disse: você é daqueles que dizem que só vocês estão certos e todo mundo está errado? Às vezes a conversa começa a ficar tensa quando ganha esse rumo aí, mas não sei se você prestou atenção nesse texto que nós lemos, Atos 4, 12. A primeira coisa que nós deveríamos perguntar é: quem é que está fazendo essa declaração tão exclusiva? E aí isso nos remete ao que nós temos feito nesses dias. Observe que aconteceu que as autoridades judaicas, os líderes religiosos da época do Senhor Jesus, eles fizeram tudo e programaram para que ele fosse retirado de cena, para que ele fosse morto. E assim ele saía de cena. E as coisas estavam dando tudo certo, até que aconteceu o fato que levou a essa declaração. Até que aconteceu a mudança e a cura naquele paralítico que nós vimos em Atos 3, aqui próximo. Quando aquele homem que era deixado ali na porta do templo por muitos anos, pedindo esmolas, e a única coisa que as pessoas podiam fazer era conceder algo para ele, aquele homem um dia, ali, chega Pedro e João, esses dois apóstolos. Eles trocam o olhar, ele olha para Pedro e João e é dito, Pedro diz:
como se ele estivesse pedindo esmola. Ele diz: não temos nem ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E olha a palavra que a Bíblia usa quando ele faz essa declaração, aqui um pouco antes, em Atos 3, versículo 7. O versículo 6 está a declaração: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O verso 7 diz: e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Seus pés e tornozelos se firmaram. Nós verificamos que aquele homem foi alvo do poder de Deus. Na verdade, quando nós temos um milagre desse na Bíblia, nós só temos dois caminhos: ou o caminho da credulidade, da confiança, de saber que isso é verdade, ou continuar na incredulidade. Mas as pessoas, quando veem algo assim, e veem a realidade que aconteceu aqui, aquele Jesus que eles tinham sepultado morto, que tinha saído de cena, ele entra de novo na história, com o seu poder, um poder impressionante de produzir um milagre assim espantoso aqui, como nós podemos observar. Ou seja, o que nós temos diante de nós é como se o Nazareno que foi eliminado, ele está de volta, ele está vivo, ele está poderoso e ele está agindo. As autoridades, no nosso último reflexão, sermão nesse texto, nós vimos que as autoridades se tornaram incrédulas. E o nosso tema naquela ocasião foi inacreditável. Diante daquilo que eles presenciaram, eles não acreditaram naquilo que estavam vendo. Quem eram essas autoridades? Verso 5, Atos 4, verso 5. No dia seguinte, reuniram em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, tem mais gente, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-se perante eles, essas autoridades chegam para Pedro e João e diz: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. E aí eles declaram de onde veio tanto poder para fazer aquela transformação. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Tem mais, este Jesus, ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a principal, a pedra angular. Nós observamos que essa é a mensagem da igreja cristã. A do versículo 12, não há salvação em nenhum outro. É isso mesmo, o que está sendo proclamado é a exclusividade da pessoa e da obra de Cristo. Não existe outra coisa. É por isso que os reformadores que terminamos de comemorar, no dia 31 de outubro, eles disseram: só Cristo. Tem razão, o que os apóstolos estão proclamando aqui é somente Ele, é o Salvador. Então, quando nós estamos diante de qualquer ensino, às vezes vem alguém, por exemplo, ligado ao adventismo do sétimo dia. Eu gosto de perguntar sempre: quem é o único Salvador? Se a pessoa falar Jesus e o sábado, está fora da doutrina apostólica. Quando você conversa com alguém que é ligado àquela religião Testemunha de Jeová, o que os apóstolos declararam? Jesus é Deus. Ele é menor do que Deus. Estou fora. Não é a mensagem apostólica
declarada pelos apóstolos, aqueles que estiveram junto com o Senhor. Por isso a nossa primeira meditação nessa noite é: Jesus é o Salvador. É isso que o texto proclama: não há salvação em nenhum outro. E ele continua dizendo: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Ele é o único Salvador. Essa é a grande afirmação do cristianismo. Ele é único. Pedro diz que estava sendo julgado pela cura do homem, do paralítico. Quem é que operou com tanto poder? Quem é que trouxe aquele homem à perfeita saúde? Ele disse: em nome de Jesus. Essa expressão, quando Pedro, nós lemos lá no verso 10, em nome de Jesus, significa a mesma coisa, pelo poder de Jesus. Com que poder, o verso 7, Atos 3:7, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Na salvação de pecadores, não existe outro nome. Essa é a proclamação do Evangelho. Cristo realiza a obra completamente. A salvação, ela é inteiramente fruto da obra de Cristo. Alguém pode querer falar assim: não, eu posso pegar o ensino de Cristo, o Sermão do Monte, por exemplo, aplicar na minha vida. Tente. Pegar apenas como um ensino para se usar. Um exemplo de ética, por exemplo. Tem ética ali, mas no sentido de salvar e de nos conduzir a viver como salvos, somente Cristo. Jesus é a primeira coisa que o Evangelho declara: Jesus é o Salvador. Lembra de Lucas 19:10? Olha o que Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se ele veio fazer isso, a gente pode perguntar assim: se o Evangelho proclama isso, que o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o perdido, qual é a sua condição? Você já foi alcançado pela graça desse Salvador? Vamos avançar um pouquinho e pensar em segundo lugar. Jesus ele é o Salvador, mas ele é, em segundo lugar, o único Salvador. Não há salvação em nenhum outro. Por quê? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E você fala: mas que loucura é essa? A gente conversa com as pessoas, e as outras religiões, e o islamismo, e o hinduísmo, e o budismo. Nada disso. O que o Evangelho proclama, em primeiro lugar, nessa parte, é que o Senhor Jesus, ele afirmou constantemente que ele é o único Salvador. Essa é a afirmativa dele. Dê uma olhada e leia João 8:12. O Senhor Jesus afirmou constantemente que ele é o único Salvador. Vamos ler esse texto? De novo, ele lhes falava, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quer dizer que sem ele é o único Salvador. A sua igreja é aquela que fala que é o único caminho? Não. É o Senhor Jesus que disse que é a única luz do mundo. Ele é o único Salvador. Quem disse isso? Ele mesmo. Olha João 5, João 6, 35 e 48. Declarou-lhes, pois, Jesus. O que ele declarou? Eu sou o pão da vida. O que significa isso? O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá
sede. O que é que ele declara no verso 48? Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus, ele afirmou constantemente que ele é o único Salvador. Lembra daquele discípulo ali nas palavras finais, João 14, 15 e 16? Naquele longo discurso de despedida? O Senhor afirma para eles: vós sabeis para onde eu vou. Acho que Tomé, muito incrédulo: Senhor, nós não sabemos o caminho. Veja a resposta do Senhor para o discípulo incrédulo: eu não sei o caminho. É João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus. Olha o que ele afirmou constantemente: eu sou. Não é conhecido o texto? Vamos ler juntos? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que lemos até agora, ou é a mais cristalina verdade, e se não for, é a maior loucura e absurdo que já foi dito. Porque ele está declarando que ele é único Salvador. Ele é o único Salvador. Ele afirmou isso. Paulo chega ao ponto, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: mas ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito, seja anátema. Quando Pedro diz assim, não há salvação em nenhum outro, ele está insistindo que nenhum outro indivíduo que já viveu ou que viverá nesse mundo pode falar o que nós acabamos de ler acerca dele. Nós sustentamos que Jesus de Nazaré é único, ele é o único Salvador. Ele mesmo disse isso. Ele não pertence a nenhuma categoria que você coloque alguém do lado dele, uma categoria que você fala, aqui está Jesus e esses outros aqui. Não, você não pode colocar ele, ninguém na sua classe. A classe dele é sui generis. Ele não é um entre muitas opções. Há aqueles que falam assim, mas e o que você quer me dizer? Platão, Sócrates, eu já li esses filósofos. Inclusive, essa pessoa que você está falando, Jesus, Moisés, Jeremias. Isso é negar completamente todas as declarações que ele fez. Não há outro. Não há um segundo. Não é questão se ele é o melhor de todos. Ele é diferente. E ele, somente ele, salva. O apóstolo está dizendo que nenhuma outra pessoa pode nos salvar ou nos libertar. Só que tem um detalhe. Além dele ser o único Salvador, e ele afirmou constantemente isso, em segundo lugar, o Senhor Jesus, ele não precisa de ajuda para salvar. Não há nenhum outro, não existe nenhum outro nome. Ele salva sozinho, ele salva perfeitamente. Não é preciso de um auxiliar, ele não precisa de um assessoramento, de um assessor. Ele não precisa, e nós podemos dizer isso com muita reverência, ele não precisa do auxílio de Maria. Ela não é corredentora, porque ele é o Redentor pleno, suficiente, completo nele mesmo. Ele é tudo em todos. Acrescentar alguém a ele, mesmo a sua mãe, é negá-lo, e é blasfêmia. Portanto, quando você fala em Cristo e quer falar em sincretismo, uma salada de crenças, ou tirar dele e colocar num certo lugar, um ecletismo, é negar o evangelho. Se acrescentar algo a ele, você tira tudo dele. Não, nenhum outro nome, ele em si, por si, ele somente é o Salvador do mundo. Porque
então que é levantado? Por que nesses dois pontos se levanta tanta coisa contra ele? Por que querem compará-lo tanto com outras pessoas? Quer ver uma coisa? Como é que você reagiu a essas duas verdades? Jesus é o Salvador, Jesus é o único Salvador. Sem Ele, você não temos salvação. Nós não temos. Ele é o único Salvador. Terceiro e último lugar. Porque Jesus, nós já vimos, Ele é o Salvador, Ele é o único Salvador, porque Jesus é o único Salvador. Por quê? Sabe por quê? Porque nós começamos a pensar sobre a nossa vida espiritual com os colegas, com alguns livros de autoajuda. Nós passamos a ter uma conversa antropocêntrica, uma conversa humana. Só que vocês lembram da conversa de Jesus com aquele jovem bem próspero? Vocês vão lembrar. E a pergunta dele é nessa linha. É uma pergunta espiritual. Bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta importante. Como é que eu vou para a eternidade? Lembra o que o Senhor Jesus fez? Ele fala assim: por que me chamas bom? Há um só que é bom, e leva o pensamento dele para Deus. Quando ele define Deus, e é importante. Vamos ler uma definição de Deus? O nosso breve catecismo tem uma definição muito boa. O que é Deus? Quem é Deus? Vamos ler juntos a resposta? Quem é Deus? Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Quando nós pensamos nessa pessoa, nós pensamos o que Jesus disse para aquele jovem: sabes os mandamentos, não matarás. Quando ele começou a mencionar os mandamentos da questão da chamada segunda tábua, que é o relacionamento com o próximo, honrar o teu pai e tua mãe, não matarás, ele quase interrompe e diz: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Perceba que ele continua falando com ele acerca dessa pessoa, Deus. Ele pega, desce para o fim da tábua e vai para... Tá bom, então vamos pensar no 10º. O não cobiçarás. Olha para ele. É impressionante como essa pessoa encarnada em Cristo, ela se move na direção do necessitado, mesmo escravizado pelos seus bens, e o olha profundamente, e o ama, e diz: faz o seguinte, vai então, venda todos os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Ó irmãos, talvez a gente não veja Cristo como o único Salvador, porque esse rapaz que eu estou falando, ele não conseguiu enxergá-lo como o único Salvador, porque ele dá as costas para o Senhor, sai contrariado, porque ele era dono de muitas propriedades. Só que diante dele, a condição dele, o estado do coração, não o deixou se aproximar daquele que é o jovem rico da história. Não pense que o jovem rico era o outro rapaz que tinha as propriedades. O que nós temos naquela história é o verdadeiro jovem rico querendo enriquecer o pobre. O que é rico e se fez pobre por amor de nós é quem? Quando ele está dialogando com alguém, é o jovem rico. É aquele que desceu da mais alta glória para trazer para nós o que ele pode dar como único Salvador. Quer ver uma coisa? Pense ainda na pessoa de Deus. E pense
pense no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A pergunta que vem para pensarmos é: onde você busca o seu significado de vida? Onde você busca o seu conforto na vida e na morte? Como diz um catecismo. Aonde? Sabia que quando Deus declara, não terás outros deuses diante de mim, é que Ele quer que nós tenhamos a plena satisfação nele. Mas perceba que é algo que impacta e que impede de termos plena satisfação nele. É algo que não está fora, é algo que está dentro. Porque o Evangelho, na verdade, ele começa com Deus. Nós falamos do Filho, mas o Evangelho nos faz nos relacionar com Deus. Como se relacionar nós com o Espírito infinito, nós que somos finitos? Como se relacionar com o Espírito eterno e que não muda em seu ser, que não pode dizer uma coisa como nós e dizer outra coisa amanhã, ou dizer uma coisa aqui e desdizer amanhã? Aquele que é totalmente sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Por isso que em João 17:25, o Senhor Jesus ora e fala assim: Pai justo, o mundo não te conheceu. Lembra o que esse Deus fez com os nossos primeiros pais? O homem e a mulher, colocou naquele lugar chamado paraíso, e disse que se guardassem as suas leis, eles cresceriam no conhecimento desse Deus bendito, daria a eles imortalidade, mas se pecassem, seriam expulsos. E Deus os expulsou quando pecaram e rebelaram-se contra Ele. Sabe qual é a questão aqui? Quando nós tentamos chegar, nós por nós mesmos, nós estamos querendo misturar luz, Ele e nós, trevas. É quase tentar misturar água e óleo e querer homogeneizar. Santidade e pecado não pode misturar. Tiago 1,17 diz: Ele é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em segundo lugar, porque Jesus é o único Salvador, a gente precisa considerar a triste condição da humanidade diante de Deus. Você quer ver algo do conceito da humanidade dela mesma? Quais são dos livros que mais vendem na nossa época? Observe a centralidade: autoajuda. Quem está querendo ajudar quem? Eu mesmo ajudar a mim mesmo. Isso não é ruim isso, mas vocês já perceberam que o autoajuda não ajuda tanto? Porque esbarra no problema, na triste condição da humanidade diante de Deus. O que a gente está querendo dizer é que os homens e as mulheres, eles são culpados diante de Deus. Esqueceram de Deus. Negaram a Ele. Os homens e as mulheres pós-modernos não somente são culpados também, mas são decaídos. Não é que as pessoas, elas praticam o mal, é que elas, é estranho falar isso, e o Senhor Jesus disse isso, amam o mal. É estranho. Em João 3,19, o Senhor Jesus Cristo diz sobre essa condição, ele fala assim: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É o que diz João 3,19. Mas observe se esse conflito não existe lá no íntimo da alma, conforme Paulo diz em Romanos 7:18. Ele diz assim: porque eu sei, Paulo diz, que em mim, isto é, na minha carne, olha a triste condição, não habita bem nenhum. Como é que eu vejo isso? É que, pois ao querer fazer o bem, pois o querer o bem está em mim, mas não está em mim o efetuá-lo.
Porque no tocante, lá no íntimo, no coração, ao homem interior, o que ele diz que tem? Prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha essa triste condição e vamos pensar numa coisa, num assunto que ninguém gosta de falar. Há ou não há? Qual é o seu sentimento quando você vai num velório ou sabe de que alguém morreu? Alegria. Estou esperando chegar a minha vez, a minha senha, como dizem. Não é verdade. Há o medo da morte, do túmulo, da vida que está se esgotando, da vida que se vai. Olha a pergunta, que é uma pergunta assim, provocativa às vezes. Fala assim, você está preparado para morrer? Né? Que a pessoa até se ofende, fala, eu vim na igreja para ouvir um negócio desse. Ou seja, é um assunto que nós não queremos enfrentar. Nós não estamos preparados, nós estamos despreparados e sentimos entregues a nós mesmos. É o que chama de perdidos e abandonados. Percebe, irmãos, que conselho não vai nos ajudar. Um livro de autoajuda não vai. Nós precisamos ser libertados. Nós precisamos do que Ele veio trazer. Precisamos ser salvos de nós mesmos e dos nossos pecados, da nossa inclinação, para não nos voltarmos para aquele que nos criou, para aquele que deu a nossa vida, aquele que nos sustenta, aquele, como diz Paulo, em quem nós nos movemos e em quem existimos, porque esse Deus é que nos deu vida e respiração, tudo mais. Em terceiro lugar, Jesus é o único Salvador quando a gente considera a necessidade de alguém que una essas duas partes, Deus e homens. A necessidade de um mediador entre Deus e os homens. Observe como isso nos leva a pensar assim. Às vezes eu penso, não, realmente eu estou errado, eu estou decepcionado, eu estou infeliz, eu sou um fracasso. E eu falo, rapaz, eu vou virar uma página na minha vida. Eu vou pensar em Deus. Como é que eu posso me dirigir a Ele? Será que eu posso ir diretão assim? Aquela pessoa que nós acabamos de definir? Pense comigo, Deus está no céu e eu estou aqui na terra. Deus é santo e eu sou indigno, sou vil, sou pecador. Deus é luz e eu sou trevas. Como é que eu posso? Olha a pergunta de Jó em Jó 9,33. Olha, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos, põe a mão em Deus, põe a mão em nós. Não há alguém que possa arbitrar, estar entre mim e Ele. Como posso me aproximar de Deus? Eu preciso ficar livre da culpa do meu pecado. Quem pode me ajudar? Jó 9:2. Ele diz assim: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Talvez quem fez uma dessas perguntas que nós comemoramos em outubro foi Lutero. Sabe a conclusão dele? Eu vou obedecer, eu vou praticar boas obras e eu vou alcançar. Sabe o que ele encontrou? Tudo aquilo que tinha no coração dele que desagrada a Deus. E percebeu que a salvação dele estava fora dele, na cruz do Calvário. Ele percebeu o que está em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Cristo Jesus, o único mediador. Então eu preciso de alguém que me livre da minha culpa. Quem pode fazer isso? O Senhor Jesus Cristo. De que mais eu preciso? Você percebe a dificuldade de aproximar de Deus e de orar? Por que essa dificuldade? O que é que trava dentro da gente a comunhão com Deus? É que eu preciso de uma nova natureza.
uma natureza que deseja buscar o Senhor. Em meus melhores momentos, eu me sinto às vezes infeliz, tenho até buscar uma melhor vida, ser uma melhor pessoa. Às vezes, olha como nós precisamos. Chega agora final do ano, 1º de janeiro. Vocês lembram os propósitos que tomamos em 1º de janeiro desse ano de 24? Lembra como falhamos? Como nós falhamos? Eu preciso de alguém que me dê uma nova natureza. Porque quando eu resolvo mudar, eu não consigo mudar a mim mesmo. Olha Jeremias 13, 23. Jeremias 13, 23 diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo mudar as suas manchas? Então, poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Perceba uma coisa, que ela é mais funda do que a gente pensa. O defeito não está realmente no que eu faço, e sim no que eu sou. Eu sou pecador. Quando nós lemos sobre os melhores santos do Antigo Testamento, a gente vê como eles foram, muitos deles, vencidos pelo diabo, vencidos pelas tentações. Quem pode nos ajudar de fato? Onde encontrar forças? E aí vem a última afirmativa de a razão porque Jesus é o único mediador. Somente Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente humano. Por que só Ele é o único Salvador? Porque Ele é o único em sua pessoa, plenamente Deus e plenamente humano. É alguém que se identifica conosco. É alguém adequado para me representar no meu relacionamento com Deus. É o meu representante. Como ser humano, porque eu sou um ser humano, é alguém que vai unir a minha humanidade com a questão da pessoa de Deus. Ele é aquele que veio e se identificou comigo. Vamos ler juntos esse texto tão bonito de Hebreus 2,14? É por isso que Ele é único. Vamos ler juntos? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. É ele que enfrentou a morte por nós. Precisamos de alguém que possa estar em posição de igualdade diante de Deus e falar por nós, na presença de Deus, mas também que seja um homem para compartilhar conosco os nossos problemas, as nossas dificuldades como pecadores. Só teve uma solução que Deus fez, é que o Filho de Deus se tornou filho dos homens, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Não tem outra maneira. O Filho de Deus se tornou filho dos homens. Leia comigo João 1,14. É isso que aconteceu. O Filho de Deus se tornou filho dos homens, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu fico impressionado como nós não nos deixamos e vivamos cada dia constrangidos pelo planejamento trinitário, como Deus planejou a nossa completa satisfação e felicidade. A maneira foi tal que voluntariamente, olha o que diz Filipenses 2, 6 a 8, pois Ele é o único Salvador, porque somente Ele, subsistindo em forma de Deus, Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Veja quanto amor na sua humilhação, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Os apóstolos o viram, e ele tornou-se semelhante de homens, reconhecido em figura humana. Veja quanto amor no Filho de Deus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é único,
Porque ele é plenamente Deus, ele é plenamente humano. Essa pessoa é a única que supre a minha necessidade, não há outro. Ele é Jesus. Ah, mas e Confúcio? Confúcio era um homem, Maomé era um homem, Buda era um homem, todos esses mestres eram homens, não eram suficientes para me salvar e para salvar você. Preciso de Deus como também preciso do homem. E aqui está o Deus homem em sua perfeita, impressionante união das duas naturezas, divina e humana, para nos relacionarmos plenamente e seguramente com Deus. Nós necessitamos dessa pessoa, Ele. Aí você fala, mas como lidar com a culpa? Veja João 29, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que presente, que Cordeiro, que sacrifício, que bênção. Mas como é isso? É o que o profeta Isaías viu em Isaías 53, 6. O Senhor fez cair sobre Ele, nesse Cordeiro, a iniquidade de nós todos. Perceba a sua culpa, a minha culpa, sendo transferida para alguém. Amorosamente se voluntariou para ser o nosso único Salvador. Ele levou sobre si os nossos pecados. Só que Ele pode nos dar a nova natureza, a nova disposição. Ah, você pensa que pecado é fumar, beber, essas coisas? Não. O pecado é não viver intensamente para a glória de Deus. A essência do pecado é não viver na família, no trabalho, com os amigos, voltado para esse Deus amoroso, gracioso, misericordioso, para a glória dele. Sabe que é por isso que a conversa de Jesus com Nicodemos é real. João 3,7 ele diz: necessário vos é nascer de novo. E as lutas do coração e da alma, como Ele pode nos ajudar? Eu fico impressionado como Ele simpatiza conosco. Só pode ser o único Salvador. Veja, Hebreus 2,18. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, qual é a promessa? Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Lembra do domingo passado? Mas o que fazer? Às vezes eu nem estou com vontade de me voltar para Deus. Como? Lembra que nós fizemos domingo passado? Uma fé focada nele, sabe por quê? Veja Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Ele, esse único Salvador, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A coisa mais maravilhosa é que Ele, além de fazer isso tudo, Ele venceu o nosso maior inimigo. Isso é impressionante. Ele venceu o nosso último inimigo. Nós lemos isso em Hebreus 2,15. Ele livrasse todos. Eu acho que você não tem tanto medo da morte, não, como nós pensamos agora mesmo. Hebreus 2,15 fala sobre ele assim: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ah, se você tem tanto medo da morte, entregue-se àquele que é a vida. Renda-se a Ele. Quase dizendo: prove de Cristo. Prove de Cristo. E Ele nos desafia: se alguém tem sede de satisfação, de sentido da vida, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Dizendo para aquela mulher samaritana, Ele falou: olha, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. A do poço.
mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A gente caminha para pensar o seguinte: Ele é único que pode fazer todas essas coisas. Requer-se um Deus para nos representar diante de Deus. Eu preciso de Deus para me representar perante Deus, para me aproximar de Deus. Ele é o único mediador. Requer-se um homem, Ele é o único Deus homem. Requer-se alguém que forte o bastante para levar a minha culpa. Ele levou sobre si a culpa. Requer-se alguém que possa colocar dentro de mim uma nova disposição de alma, para eu virar a chave do coração e não buscar tanto o pecado, ou fazer algo e voltar-se para Deus. É Ele, a nova natureza, pelo seu Espírito Santo que Ele enviou. Ele é o único que venceu o mundo, a carne e o diabo. Ele é o único que venceu o último inimigo, a morte. Sempre, para sempre houve uma pessoa só que disse isso no mundo. Isso te desafia e me desafia. Deus tem um plano para a nossa vida. O plano redentivo dele está em Cristo. Aí Deus chega para você, o Filho, e diz assim: olha, o seu plano, o plano redentivo da sua vida, ele está consumado na cruz do Calvário. Quer dizer que tudo foi pago? Sim, tudo foi cancelado. E agora? E a minha dívida? É com Ele. Se você entendeu, você tem uma dívida com Cristo. Está consumado. Tudo o que é necessário para a nossa salvação, Ele pôde declarar: está consumado. Porque Ele o fez tudo. Conclusão nossa. Leve a sério isso. Pense por você mesmo. Você já entendeu que precisa ser salvo? Ou você ainda vai sair daqui pensando que pode salvar a você mesmo com coisas humanas? Você já pensou assim: basta só eu melhorar um pouquinho a minha vida? Talvez você não enxergou a profundidade do que está no coração. Se fosse instrução que você precisasse, pode comprar um livro desses aí, como eu disse. Exemplo? Você pode ler biografias e tudo mais, mas isso não vai ajudá-lo. Você não precisa de melhoramento. O que Ele pode dar, que Ele é único, é porque você precisa ser perdoado. E é o que Ele veio fazer. Precisa nascer de novo, é o que Ele pode fazer. Precisa ser renovado, uma esperança nova, uma vida nova. Ele pode fazer isso. Precisa ser feito filho de Deus e herdeiro da eternidade. Tudo isso é com Ele. Em segundo lugar, o que você acha do tema dessa noite? Tem sentido ou não? Único, exclusivo. Você compreendeu que Ele é o único Salvador? Se compreendeu, pense comigo. Ou você vai sair daqui como as autoridades judaicas, e eu queria que você não fizesse isso, querendo dar um fim nele. Você o rejeita. Ou como a igreja proclama o Evangelho nessa expectativa, que você creia nele. Mas, ou uma coisa, ou outra. Diante de você está o único e exclusivo Salvador. Pode rejeitá-lo? Sim, rejeite-o. E você continuará sendo como é. Só que irá de mal a pior. E no fim da sua vida, vai estar completamente sem esperança. Cheio de horror, ira, para uma eternidade de miséria, vergonha e remorso inútil. Sabe como chama isso? Inferno. Mas, em último lugar, creia nele. Que você tenha ouvido a sua voz nessa noite. Dê ouvidos à mensagem dos apóstolos mortos. Esses aqui. Como fazer isso hoje? No seu lugar mesmo. Confesse o seu pecado.
Você não é grandes coisas, nem eu também. Reconheça o seu completo desamparo, desespero. Positivamente tem alguma coisa? Tem. Lance-se unicamente sobre o seu nome. Olha, eu vou sair daqui e dizer, sim, Ele é o único, mas não é somente isso. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o meu Salvador. Volte-se para Ele hoje, agora. Vamos ficar de pé, por gentileza. A pergunta é, que Ele seja o seu, Ele é o seu único e suficiente Salvador? Convido os irmãos do louvor para que possamos adorá-lo. Tem outra maneira de chamá-lo de único. É chamá-lo de o A e o Z. O princípio, o meio e o fim. Só que no grego, né? Ele é o alfa e o ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego. Vamos cantar então esse cântico.